Por incrível que pareça, o Series B, até por ser lá fora, né, muito mais padronizado. Sim. Então, acho muito mais fácil, né, o Series A, até pela composição do pool que investiu na gente, né, assim, foi muito mais personalizado o contrato, e aí os advogados tiveram que trabalhar muito mais do que... não que o Series B foi fácil, mas ele é mais standard, sabe? Sim. Então, acho que tem essa característica também de com quem você está negociando, né? Você está negociando com uma empresa familiar é uma coisa, com private equity é outra, com VC é outra. Tem que ter muita empatia e entender, com quem que eu tô sentando e tentar botar um game plan ali que funcione. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro, sócio da Fisher Venture Builder, e esse é mais um episódio do Venture, o podcast onde a gente conta um pouco da evolução do empreendedorismo digital do Brasil e do ecossistema de startups. Hoje a gente está com um cara que fez nada mais nada menos do que 4 exits. É o Roberto Dagnoni, que hoje é CEO e presidente do Grupo 2TM, que é a holding do mercado Bitcoin, e teve ali uma carreira tanto executiva quanto empreendedora, ou empreendedora executiva, e que participou de diversas saídas em diversos setores e se tornou de fato um empreendedor serial e hoje comanda ali a holding da 2TM do mercado Bitcoin. Nesse papo a gente falou sobre as diferenças de carreira de empreendedor e executivo, a gente falou muito sobre exits e o pós-exit, como é a vida depois de um exit, como se preparar para um exit, o que se preocupar na hora de um exit, como ter um bom time ao seu lado. E também, depois de tantas saídas, o Roberto hoje também é investidor anjo em mais de 30 startups, então a gente falou um pouco sobre alocação de recursos, portfólio de investidor anjo. Tá muito legal o episódio de hoje. Antes de começar, queria agradecer aos nossos apoiadores, Minimal e Verone, por estarem com a gente nessa temporada. E todos os episódios você acompanha no site da Snack, na aba Venture, ou no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Tá tudo lá direitinho. O episódio de hoje tá muito legal, espero que vocês gostem. Pessoal, mais um episódio aqui do Venture, hoje com o Roberto Dagnoni. Roberto, muito obrigado por ter vindo. Já vou começar pedindo para você contar um pouco da sua longa jornada aqui entre executivo, empreendedor, M&As. Como que você chegou até aqui? Investidor da Fisher. Investidor da Fisher, bem lembrado. Vamos lá, pessoal. Obrigado pelo convite. Pietro, a gente já se conhece há um bom tempo, né? E, bem, eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina, então não sou da casca aqui de São Paulo. E a minha carreira, cara, minha trajetória é bem específica, assim, não é uma trajetória tradicional aqui de chegar em faculdade e depois de trabalhar. Eu comecei no Banco Econômico de Office Boy, quando eu tinha 14 anos de idade, então eu estava na 8ª série ainda. Nossa. Então eu lembro que eu estudava de manhã, pegava o ônibus, eu morava numa cidade perto, pegava o ônibus e ia trabalhar à tarde, né, de Office Boy. E fiquei lá dos 14 aos 16, e aí naquela época se fazia técnico, fiz um técnico contábil, e aí no técnico contábil um escritório me contratou e comecei a trabalhar então com outsourcing de contabilidade. Depois de um tempo eu tinha estudado inglês porque eu gostava, e aí a gente pegou um cliente em Curitiba que era americano e tal, só falava inglês, e aí o cliente convidou a gente para atendê-lo lá, e aí perguntaram, pô, quem topa ir abrir um escritório lá. Eu fui, eu e mais um sócio, e pô, Curitiba foi muito legal. A gente chegou lá, as montadoras tinham se instalado lá, Volkswagen e Renault, então tinha muita empresa gringa e não tinha muita empresa de outsourcing que atendesse eles bem, né, com reporting, com orçamento, com US GAAP e tal. E, cara, em 2 anos a gente tava com 60 funcionários, super escritório, sucesso. As Big Four indicavam clientes pra gente. O segundo cliente foi gringo, o terceiro foi gringo. E, sei lá, eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez a trabalho, né, com 20 e poucos anos. E aí tava nessa jornada há 11 anos, eu fiquei em outsourcing, né, bastante tempo, só que era novo, né? Então, saía da faculdade e voltava pro escritório para trabalhar, porque naquela época você tem muita energia. E aí a Deloitte tinha assumido essa área de outsourcing da Andersen, quando a Andersen quebrou, né? E a gente tinha escritórios no Sul, e aí a gente vendeu essa empresa para a Deloitte. Eu tinha 23 anos e o outro sócio a gente vendeu, então a gente criou um negócio chamado Deloitte Outsourcing.
que eu era sócio, fiquei lá mais alguns anos e aí aquele primeiro cliente que nos levou para Curitiba, que foi muito legal, já tinha 60 clientes, mas aquele primeiro me convidou para ser CFO. Os americanos tinham metade da empresa, compraram a outra metade e me convidaram para ser CFO, eu tinha 27 anos, né? E aí estava naquela carreira ou sócio de Big Four ou, né, Forever, e aí dava para ir para os Estados Unidos um tempo e era uma empresa de agro. Tinha América do Sul, então era CFO América do Sul, gostei, tinha Chile e Argentina. E aí fui ser CFO, fiquei nessa empresa alguns anos. Depois um outro ex-cliente Deloitte me chamou, aí era têxtil, aí era para ser braço direito do dono, aí eu fui de CFO para gestão geral, aí tinha mais de 1.000 funcionários, 24, tinha 3 turnos, era uma fábrica grande têxtil. Fiquei lá um tempo também, e depois o terceiro ex-cliente Deloitte me chamou de novo para ser CFO. E aí era a GRV, que já era a empresa estava sendo vendida para a Advent naquela época, né? A Advent fez o deal da CETIP e estava fazendo o deal da GRV também na paralela. Então a gente entrou em 2008, foi praticamente um management todo novo, né? Entrou eu, o Reinaldo, o Mauro, né? que você conhece também os dois, entramos todos, a gente não se conhecia, né? Entramos todos na mesma leva ali de profissionalização e de venda da empresa. A gente entrou em setembro de 2008, outubro deu Lehman Brothers e o deal com a Advent abriu, né? E a gente pensou, putz, ferrou, né? Nem tinha conhecido os donos, assim, tinha sido entrevistado só pela Advent. Então, são essas coisas muito malucas assim da jornada, só que tava com um plano de 100 dias, tudo, né, do takeover, eles nos deram um mandato para seguir com a venda. Então a gente trouxe a empresa do Rio para cá, para São Paulo, rápido, e começamos um processo de expansão. Aí a gente comprou em 2009 a Sascar, né, que era de rastreamento, e aí foi uma jornada bem intensa. A gente comprou em setembro de 2009 e fizemos um file para o IPO em fevereiro de 10. Então a gente auditou tudo, preparou tudo, fizemos o filing e fizemos um dual track nesse IPO. Aí tivemos um processo bem competitivo. Era uma empresa que à época tinha o tamanho da CETIP, o mesmo faturamento, o mesmo EBITDA. Então se engajaram alguns fundos, alguns estratégicos e aí acabamos vendendo para a CETIP. Então a gente chegou a fazer o primeiro filing do IPO e antes do segundo filing sacamos o IPO e então a gente assinou em julho, vendeu em dezembro de 10. Foi 2 anos após aquela nossa entrada, né? A gente entrou finalzinho de 08 e vendeu dezembro de 10. Foi um deal de $1.300, então não tinha unicórnio ainda naquela época, né? Mas foi um deal que dobrou o tamanho da CETIP, né? Porque tinha o mesmo faturamento, o mesmo EBITDA. E aí eu me tornei head dessa unidade de negócio dentro da CETIP. E aí o que tem de muito curioso assim, é que a Sascar não entrou no deal e ela estava embaixo, né, da GRV. Então a gente teve que spin-offar ela, né? Ela já estava super integrada, a gente teve que spin-offar, deixar ela à parte. Aí nesse movimento a gente fez com alguns executivos a gente fez um management buyout bem alavancado. Mas a gente já conhecia a empresa, né? Já estava 1 ano lá dentro, tinha crescimento, então a gente comprou, né, o restante do founder e foi um super deal. Cara, no ano seguinte a gente já vendeu um bom pedaço para o GP e 2014 o GP, né, e nós também vendemos o restante para Michelin, né, que foi esse, não tem valuation público, mas foi um deal bem relevante também. E enquanto isso aí eu já tinha saído, né, da Sascar, estava só acompanhando e estava lá na jornada CETIP. Foi uma jornada muito legal, né? A gente foi de 2010 aí até 2017, onde a gente fez a fusão, né, com a BMF Bovespa e a criação da B3. Né, que foi o meu terceiro M&A relevante. E aí, dali, assim, eu estava tocando um projeto de inovação na CETIP, que era onde o 4C, né, que a gente investia em startups, fizemos investimento LP em alguns fundos. 4C foi um dos primeiros do tipo aqui no Brasil, né?
Foi 2016, né? Então, assim, foi um programa de CVC, assim, com funding e tal, era muito legal. Foi um programa, a gente entrou no Cubo, né? Criamos a Vertical Fintech lá na ACAT, então a gente apoiou o ecossistema bastante. E ali ali que eu tive exposição às startups e comecei a fazer investimento anjo. Então, quando a gente teve o exit ali para a BMF, aí vários executivos da CETIP saíram e a gente começou a investir serialmente aí em fintechs, né? Uhum. O momento era muito bom, né? Assim, 16, 17, tinha Original, Nubank, Neon, acho que só, né? E só isso. Mas acho que a gente pegou um momento muito bom, né? De valuations, não tinham tantos fundos, né? E aí investimos em mais de 30. Na Fisher. Na Fisher, acho que foram mais de 30 startups ali, depois mais de 20 via 2TM. A gente fez bastante coisa, né? Aqui em Venture. E aí depois eu acabei me dedicando full time, né, pro mercado Bitcoin, onde eu estou até hoje. Então hoje eu sou chairman e CEO da holding da 2TM, que é dona do mercado Bitcoin. E estou em alguns conselhos de investidas também. Eu só recapitula quantos exits você acabou vivendo? Desde da outsourcing. Teve do outsourcing, depois tiveram os três M&As, né? Foram 4 lá. E nas startups a gente está com 6. Uns 6 exits, uns 9 write-offs. Os write-offs que é melhor que muito fundo. Exato. O portfólio foi muito bom. O portfólio de startups nosso e do que tem ainda, do que tem rodando, tem ótimos nomes. De novo, assim, acho que foi um momento muito... E a gente sempre fez muito co-investimento. Uhum. A gente entrou na Fisher, entrou no Distrito, alguns co-investimentos com fundos também. Então, acho que nunca fiz um investimento anjo sozinho. Nunca. Assim, eu sempre gostei desse modelo associativo, parceria, Sim. JV. Eu acho que sempre te dá mais segurança, né? Dá um acerto maior. Se erra, também tem alguém para fazer um pós-mortem e entender por que errou. Mas o Banco Neon foi a primeira. Né? Investiu quando era controle. O seu primeiro investimento anjo foi não? O primeiro investimento anjo foi que não. ano? Era controle. Né? O Neon, o controle começou lá dentro do distrito. Uhum. A gente conhecia a turma e o segundo foi o mercado Bitcoin. Então tem um... 3 unicórnios. Tem quando dá sorte no início, aumenta a chance. Aumenta a coragem. Pô, eu queria... Depois a gente vai aprofundar em vários temas, mas eu queria... Assim, a gente tende a dividir muito o perfil executivo e o perfil empreendedor. E pela sua carreira, você foi empreendedor executivo e executivo empreendedor em diversos momentos. Para você, na sua cabeça, você tinha isso claro? Ou as coisas foram acontecendo e você foi ali indo e vendo as oportunidades só? Cara, eu gosto muito de crescimento. Eu acho que crescimento é incrível porque ele gera oportunidade, gera demanda. Pô, eu lembro quando a gente comprou a Sascar, o meu controller foi ser diretor financeiro lá, né? Uhum. E o braço direito dele virou controller aqui. Então, você cria... Acho que a turma do 3G lá fala muito disso, né? Você tem que criar crescimento e oportunidade para o talento não ir embora. Então, eu sempre gostei muito de crescimento. Mesmo quando eu era CFO, eu sempre dava um jeito de ser CFO e novos negócios, sabe? Porque eu tentava, assim, automatizar, arrumar tudo do financeiro e conseguir gastar meu tempo em novos negócios. Quando eu estava no têxtil, a gente abriu uma filial no Ceará, porque tinha questão de mão de obra lá e muita dificuldade de mão de obra no sul. Quando eu estava no agro, eu fui abrir centro de distribuição em Goiás, porque a gente perdia muito, o produto era perecível, perdia muito no transporte. Isso como diretor financeiro. Então eu nunca gostei de ficar muito ali na caixinha, então acho que eu sempre tentei ser mais empreendedor do que executivo mesmo, quando, tipo, o programa de inovação lá em 2016, cara, convencer o conselho não foi fácil, né? Vocês decidiram começar o Force lá em 2016? Cara, foi um push meu ali, assim, eu achava que
que a gente tinha que tornar a empresa, né, mais conhecida, mais amigável. O ecossistema precisava, né, e era um investimento que não era caro, né, cara? Eu lembro que tinha patrocínio que vinha assim, R$30 mil, perguntar por mês, não, por ano, né? Porque hoje está tudo mais caro, né? Mas em 16 era um desespero assim, por ajuda, né? E a gente criou um programa lá que as startups vinham se apresentar para os colaboradores. A gente criou um programa de voluntários, então tinha muita gente participando e interagia com as startups. Então acho que criar esse tipo de coisa é o que eu acho legal. E acabou, né, me criando esse caminho aqui onde eu estou hoje. Né? Mas você é o primeiro contador, ou formado contador, que gosta de fazer business development que eu conheço. Eu tentei fazer advocacia, mas... Você tentou ser mais conservador, mas algo no DNA puxou. Eu gosto bastante de governança também, eu me especializei bastante em conselhos, né? Eu acho que conselho é um tema que é bem desafiador, né? Tem muitos conselhos não tem uma dinâmica boa. Então me dediquei bastante a conselho. Então eu estava fazendo investimento anjo e conselhos, né? E depois voltei aqui para ser operador de novo, né? Mas eu ainda gosto bastante do tema de conselhos. Sou conselheiro da Sinqia, que é tecnologia listada. E voltando a esse paralelo que o Pietro estava falando, que você viveu executivo e empreendedor, né? Uma coisa até que a gente estava conversando é essa questão do apetite para risco, né? Que é uma coisa muito individual e você se expôs bastante a risco e a gente até estava conversando o quão, na verdade, na carreira executiva é natural você ter uma aversão a risco e tomar menos risco, mas a gente, como empreendedor, a gente abraça o risco e vai dosando ele no nosso dia a dia. Então, a gente não tem outra alternativa sendo empreendedor, né? E como executivo, acho que é tudo uma questão de incentivos, né? Os incentivos são muito desenhados para você não tomar risco, né? Porque se der errado, você perde o emprego, se der certo, um tapinha nas costas, né? Então, esse tipo de mecanismo, ele já pega um perfil que não é tão tomador de risco, né? Ele cai dentro de um framework que premia o conservadorismo. E é uma fórmula que... E aí, às vezes, quem tenta, né, e não consegue acaba saindo, e isso vai reforçando mais ainda esse padrão não tomador de risco, né? E acho que isso vem muito do grit também, de quem precisa, né, de quem você levar um tombo. Eu estou voltando para uma casa do tabuleiro aqui que eu estava lá ontem, né? Então acho que isso também te dá mais espaço, né, mais coragem para... E acho que um pouco de necessidade, acho que tem muito a ver com ambição também, né? Então, você faz um grande deal, beleza, agora eu não preciso mais, né? O que você faz, né? Você para ou você faz um double down, né? Acho que isso tem muito também da tua dinâmica de... Eu até ia te perguntar sobre isso, porque muitos empreendedores acham que o exit é o final da jornada, né? E acho que a sua carreira inteira mostra que o exit ele é só parte da jornada, e muitas vezes foi parte da jornada para começar a próxima, né? Eu gosto de tem muita gente que fala no Brasil de aposentadoria precoce, né? Se aposentar jovem, né? E os americanos usam muito aquele termo de financial independence. Sim. Né? Que você não está aposentado, mas você conseguiu a tua independência financeira. Então, acho que o conceito de independência financeira é fantástico, né? De você... E aí o que muda? Você vai parar de trabalhar? Não, você começa a se dedicar a projetos que você gosta, projetos que você curte e não mais que você precisa, né, trabalhar. Então acho que é esse shift. E sei lá, quando eu fiz o primeiro deal eu tinha 33 anos, então era muito novo. E estava com uma idade que também te dá tempo, né? Pô, se der tudo errado, eu tenho tempo de recover, né? Então acho que esse jogo, né, do tempo, da tomada de risco, a tua condição familiar e tal, tem tudo a ver. Mas eu sempre gostei muito... tinha até um podcast que eu ouvia que chamava Mad Scientist, e o cara era super... Ele só discutia isso. Quanto dinheiro você precisa ter para se tornar independente e fazer o que você quer, né? Então acho que o exit ele te dá a experiência, pode te dar essa independência,
E aí você vai para projetos mais legais, mas não de forma alguma, não é o parar, né? Você vai parar. Você fica colhendo projetos assim já futuro? Você fica até catalogando ideias para... Mas esse momento, você tem um super exit, você viveu com 33, volta para casa e assim, eu fico me questionando, o que fez você ficar com a cabeça tão boa, tão jovem? Para mim é sempre, se você está muito ativo, com muito serendipity, as coisas sempre vão aparecendo, assim, por networking. E eu acredito muito no tema de ajudar os outros também. Eu acho que se você ajuda os outros, isso volta, porque a pessoa meio que fica... quem ajuda meio que não lembra que ajudou, mas quem foi ajudado no momento crítico nunca esquece. Exatamente. E sabe aquele cara que abriu uma consultoria e você vira o primeiro cliente do cara? Você nem lembra que você deu aquele job, né? Mas o cara vai lembrar para sempre que... Então acho que esse tipo de coisa, e essas pessoas, eu acho que elas te trazem... E isso gera um ciclo, acho que super virtuoso. Então, acho que esse tema de apoiar os outros e sem exatamente saber o que vem em troca, né? Que eu acho que é um puta erro, é dizer assim, pô, o que eu ganho, né? Faz e tá associado com gente boa também, né? Porque você tá com gente boa vai conhecer gente boa e gera esse... Então eu não tenho muito esses... Para mim sempre foi algo que foi... Uma coisa foi engatando na outra e surgindo, aparecendo. Não tinha... Tem muita gente que planeja muito, né? Sim. A minha, ela foi super... sei lá... Foi natural. Errática. Foi acontecendo. E você acha que esse fato de você ter feito vários deals e conquistado ali a independência financeira foi te permitindo tomar mais risco, ou você vai mudando e vai ficando num perfil talvez mais conservador, ao contrário? Cara, quando a gente fez o management buyout alavancado, a gente não tinha tido... Estava in progress o primeiro deal, mas não tinha fechado ainda. Então ali foi, acho que uma janela bem arriscada, porque tava uma coisa contando com a outra, se desse errado, colapsava, né? Então, mas dentro de um conhecimento, já conhecia o negócio, achava que dava para tomar, mas acho que sem dúvida, né? À medida que você começa a já investir o lucro, né? E o teu principal está garantido, o principal já retornou, tudo fica mais fácil e aí de novo gera um ciclo, né? Porque aí você está investindo mais, com mais gente, com track record, aí um empreendedor recomenda para o outro e assim foi, né? E aí acho que no ano passado teve uma sequência, foi um ano muito bom, né? Teve bastante exit de portfólio, né? A gente teve a ATA, né, pro quinto andar e portfólio Fisher aqui. E para mim foi sempre muito nas investidas em cima do time, dos founders, sabe? Sim. Então, a gente não fez só fintech. Então, eu fiz algumas coisas, sabe, investi na Hello, que é mídia de elevador, né? Então, mas porque um cliente meu lá de Curitiba disse, pô, os caras aqui estão procurando investidor, me apresentou. E fui lá investir, foi vendida para BR Malls, né? E ano passado. E a parceria também, né? O Reinaldo, o Mauro, ter um grupo para investir junto, em conjunto, ajudou muito, porque às vezes tinha assim, 2 se apaixonavam e um dizia, não, o que vocês viram? E aí ter essa opinião para debater, né? O Rigonati fala, né, do strong buy, né? Assim, quem tem o strong buy na conversa, né? Porque às vezes ninguém se aprofunda tanto, mas um se aprofundou e ele é o defensor daquilo, né? Então acho que ter com quem trocar nesses co-investimentos é super, super relevante também. Mas esse é até um ponto super legal que você está falando, que eu estou me questionando ligado à tua história, que acho que você viveu o partnership muito cedo também, né? Sim. Em que o teu colega é sócio, né? E hoje na realidade startups, isso é mais comum. Isso. Mas você há muito tempo está exposto a isso, né? E quem tem sócio tem patrão, né? Isso é um negócio que, pô, mas para quem você trabalha? Para quem você trabalha? Para o sócio.
Sim. Né? Porque a sociedade, um está confiando no outro a divisão do sucesso do grupo, né? Então acho que esse tema é mega relevante. E quem não viveu isso, né, e vai para uma partnership pela primeira vez e você vai vendo em histórias de sucesso quem vai ficando com fama depois. Cara, sabe tratar bem os sócios, esse não trata bem os sócios, né? Você vê com o que o sócio que está saindo está falando do controlador, né? Sim. Acho que essa dinâmica ela é bem relevante aí nessa trajetória. E quanto que você acha que a parte de ser um empreendedor, de ter vivido as jornadas, te ajuda na hora de avaliar os negócios? Cara, eu acho que ajuda um pouco, mas, de novo, eu acho que está muito no time. Assim, acho que um time mediano com muito dinheiro não vai fazer nada brilhante, um time incrível com pouco dinheiro vai fazer alguma coisa. Então, eu acho que, por mais que a gente tenha tido experiências que podem ter alguma analogia, né? Eu acho que o sucesso vai muito da química do tempo, o TEM, o produto, a tecnologia, tudo isso, mas no fim das contas é a química do time ali que vai entregar aquilo ou não, né? De ideia e projeto bacana e o mundo está cheio, né? E aí essa leitura do time que vai dar certo, que não vai, acho que isso aí almoçar com o pessoal, jantar, já teve caso assim, a gente foi no almoço e o cara foi mega rude com o sócio dele numa situação, aí você pensa, pô, esse cara trata o sócio dele assim, né? Imagina como ele vai me tratar. Então são detalhes às vezes que não tem nada a ver ali com o deck que está sendo apresentado. Mas sim, e acho que a circunstância também, né? Olhar em que circunstância que aquilo está se apresentando, eu acho que aí um pouco de experiência sempre ajuda, né? Porque às vezes a ideia é boa, mas o timing é ruim e não tem santo que resolva. E o que você acha que foi, assim, desde lá do 4C, vocês estão lidando com startup, depois como investidor anjo, agora lá na 2TM, o que você vê como principais mudanças assim do ecossistema, tanto da ponta investidor, empreendedor, empresas, que você viveu muito e agora a CVC está cada vez mais relevante? Cara, acho que mudou tudo e muito rápido e para melhor, né? Assim, naquela época isso, não tinha CVC, não tinha, assim, tinha pouco exit no Brasil, né? Então se questionava até a nossa capacidade de gerar exits, né? Eu lembro que eu fazia uma apresentação de inovação e colocava isso como um paradigma, né? E colocava lá os deals de TOTUS, né, de DataSul comprando, né, de Microsiga comprando DataSul, enfim, pegava os deals que tinham, né, e colocava e dizia, gente, GetNet, we have deals, né, Submarino, pegava os cases que tinham, não tantos, a gente tinha um slide só, mas dizia assim, eu lembro desse slide. Você lembra desse slide? Acho que você me ajudou a fazer. Né? Então assim, we have exits, né, e aí quando você pega o número de aquisição de Apple, de Amazon, né, eles são grandes compradores e geradores de exits, né? E aqui a gente não tinha corporação comprando. Então, pô, o caminho era IPO ou um estratégico, mas o caminho estratégico não era tão provável e tão presente, né? Acho que isso que se intensificou bastante, mais o CVC, mais uma maior quantidade de fundos também, né? Então na 2TM, enquanto a gente não conseguiu fazer a série A e foi bootstrap muito tempo, era muito difícil, porque a gente ia falar com um fundo gringo e dizer, mas quem já está no teu cap table? Não, a gente é bootstrap, não tem. E aí você fica ali num hiato perigoso, né? E hoje não, hoje já tem uma trilha muito mais sedimentada, né, de anjo, seed, acho que uma trilha bem mais completa. Os ecossistemas também, né? Antes tinha só o Cubo, né? Agora tem Caldeira lá em Porto Alegre, né? Tem lá do Polo de BH também tem um bacana, lá da Localiza, MRV e os demais. Então acho que todos esses espaços, formação, né? Acho que tem muito mais plataforma de educação empreendedora. Então acho que tudo melhorou muito, né?
E acho que o tema dos exits também acabaram acontecendo com essa roda girando mais, né? Eu lembro que no Neon a gente saiu logo acho que foi série B ou C quando entrou o Mona X. Né? E aí entrou e eu fui sempre gostei de early exits, né? Tem gente que não gosta, como eu preferi fazer vários, né? Eu preferia girar o mecanismo e ao invés de ficar sempre sempre apostando ali em algo maior. Eu acho que isso acho que tem duas coisas que eu quero comentar que você falou. Uma é da importância do exit para ir puxando a cadeia. O Dani fala isso sempre. O Dani fala Obrigado por falar por mim. Tava me segurando aqui. Quantas vezes eu já ouvi o Dani falar, não, porque lá atrás eu não recomendava as pessoas empreenderem porque não tinha exit, e quando começou a ter exit eu voltei pro mercado. Eu recomendei pra uma pessoa em 2017, a pessoa falou, não, que eu tô pensando em ir pra startup. Eu falei, não vai. Daí deu 18, teve a 99 e o cara foi pra startup. E hoje você tá aqui. E hoje eu tô aqui, mano. Não, e acho que essa importância e acho que vocês tendo, você, o Reinaldo, o Mauro, não só na Fisher como investidor, mas em algumas startups do portfólio, vocês entendem bem o papel do investidor anjo, eu acho. Que, pô, você não é o investidor anjo não é o fundo, o investidor anjo não precisa ficar até o IPO, ele tem uma importância muito grande no começo e ele tem o papel dele, ele tem o momento de saída. E acho que... Você acha que hoje o investidor anjo já tem essa consciência? Porque é meio contraintuitivo, às vezes fala, pô, o negócio tá indo bem, então eu vou sair antes. Aí o pessoal que olha de fora fala, pô, mas se tá bem, por que o cara tá saindo, né? Uhum. Acho que já tem mais educação sobre isso, né? Nas plataformas de investimento, em todos os fóruns de investimento, acho que já tem cases e se fala muito disso, né? E sempre vai ter, pô, se eu tivesse ficado uma rodada a mais, né? Mas tem os cases perdi a chance de vender. Entre essas duas chances, né? E aí tem também aquele investidor que fez 2 investimentos, colocou 2 cheques grandes e fica ali rezando para aquelas duas, né? Então é quase que o papo dele no bar, né? Diz, pô, eu investi nessas duas aqui, ele vai vender uma. Ou ele investiu em uma, ele vai vender aquela, vai ficar sem nenhuma. Então acho que quem fez muito spot, isso também acaba atrapalhando um pouco a decisão dele, né? Que está olhando uma forma talvez um pouco mais romântica ali do que como um portfólio e aprender, né, com os exits. E a gente queria mais girar mesmo então, assim, salvo algum caso específico, quando apareceu a gente vendeu. Então a dica é gestão de portfólio, diversidade e desapega. E evitar a atração adversa, né? Por isso que quase sempre a gente investiu via algum parceiro, alguma plataforma. Porque se você é um anjo sem experiência, a startup que está chegando em você está longe de ser a melhor, né? Sim. Ele já ganhou vários nãos e talvez você é um dos 4 Fs lá do Full, of Friend, of Family, né? Então acho que é tentar sair dessa posição. E aí o único jeito é co-investir com quem já tem experiência. E aí você vê muito anjo, né? Vindo assim, olha esse case aqui que me apresentaram tal, e pô, não tem chance nenhuma daquilo parar em pé e o cara tá quase colocando o cheque ali na empolgação. Aí faz um cheque grande demais, né? Começa pequeno também, depois vai pegando experiência, aumentando o cheque. Não, já mete um cheque grande, aí perde e sai falando mal para todo mundo. Pô, isso aí foi enganado e tal. Então acho que não tem nenhum mistério nisso, né? Compra sapato em loja de sapatos, né? Tenta ir em quem já está e tem espaço, né, para isso. Você acha que tem espaço nos bons deals? Não, acho que tem espaço nas plataformas. Né? As plataformas para você ter com quem trocar, né? Agora, esse sozinho investindo na startup do vizinho, do primo, do amigo do filho, essas é que não dá certo. É que difícil, né? Só se levou muita sorte, mas... Você já liderou em alguma rodada nesse estágio? Não. A gente sempre acompanhava, a gente já liderou pela 2CM. Então, na 2CM, com a rodada, a gente criou um fundo, né, um CVC.
e fizemos 20 investimentos pela 2TM. Então hoje eu não faço praticamente mais nada na física, só nesse CVC da 2TM. E ali a gente já liderou a rodada. E aí é uma tese de buscar sinergia com a plataforma, né? Já um case diferente, tem muito mais gente para avaliar, né? A gente consegue avaliar a oportunidade de colaboração. Aproveitando que a gente já entrou no assunto da 2TM, eu queria voltar e perguntar como começou. Vocês começaram como investidores lá no mercado Bitcoin, mas como que foi como que vocês chegaram até o mercado Bitcoin? Como que se desenvolveu essa história de investidor anjo no mercado Bitcoin a formar uma holding dona do mercado Bitcoin e você hoje está à frente da holding? A gente estava vinha da B3, né, e os founders do MB queriam montar um conselho para ter uma governança e de quem a gente se assemelha muito com a bolsa, né? Porque a gente tem corretagem e o trading. O modelo de negócio, né? No modelo de negócio, no mesmo negócio. E a gente estava saindo, então acho que foi um momento muito bom e a gente entrou por essa necessidade, né, de montar o conselho. Aí o Reinaldo já começou, logo na sequência já virou um diretor full-time. Eu fiquei no conselho e depois a gente aumentou o investimento no inverno ali de final de 18, início de 19. Então a gente entrou num momento bem difícil de mercado, né? Era bootstrap, nunca tinha captado. E depois captamos a Série A final de 20 e a Série B em julho de 21. E 17 e 18 teve aquela loucura, né? Que bateu 20 mil, depois voltou para 3, dezembro de 17, né? Foi uma porrada e 18 inverno, e o inverno durou até 19, né? Consumiu o caixa que tinha gerado em 17, então bastante volatilidade e aí a gente resolveu, né, finalmente começar o caminho da captação. A gente conseguiu captar em final de 20 e aí deu um boom de 21, aí captamos novamente a Série B. E a gente repetiu um pouco o dual track lá de 2010. Aí acho que vem um pouco de expertise, né, tava um momento muito bom de IPO ali no início de 21. A gente decidiu fazer o filing, então a gente montou sindicato de banco, advogado US, advogado Brasil, preparamos tudo e aí teve de novo o engajamento de vários interessados e a gente acabou fazendo a rodada, fazendo a Série B ao invés de fazer o IPO. Né? E desde quando vocês começaram a curiosidade a estudar DeFi e Web3 e todas as tecnologias ligadas? A gente estudava blockchain lá na B3, mas era muito mais um estudo como uma ameaça, né, será que o ICO vai comprometer o IPO, né, por esse tipo de coisa. Então a gente tinha um grupo de blockchain, acho que isso deve ser, sei lá, 15, 16, 17 por ali. Legal. Acho que teve o boom dos ICOs, né? Então a gente tinha um grupo que analisava tecnologias novas lá na B3 e então acho que foi lá que começou, mas o nosso expertise veio mais por bolsa do que do que o blockchain em si. Mas na sequência vieram uma máquina de tokenização, de diversas aplicações e começou, na verdade, a fazer essa combinação de tecnologia profunda com aplicações, né? A gente tem essa cabeça de ecossistema, porque quando a gente queria tokenizar, não existia uma tokenizadora, então a gente teve que criar a nossa, né? A custódia é própria, então muita coisa que nós temos ali, hoje já existem os componentes, mas nós somos mais verticalizados por ter começado antes, né? E ter essa cabeça de infra. Então hoje a gente tem Crypto as a Service, para quem quiser listar, né, Crypto no seu front-end. E temos a tokenização, compramos a Blockchain Academy, que era o maior player de educação cripto do Brasil, compramos o portal do Bitcoin, que era um portal de notícias, compramos uma asset. Então a gente fez várias aquisições para ir montando esse Lego, né? Sim. E tem o tema de licenças também. Então no Venture Fund a gente investe em players que têm licenças específicas, que eu preciso ter um parceiro com a licença, não preciso ser dono da licença.
porque a licença vem sempre com um burden regulatório de supervisão grande, né? Então, às vezes, ter um parceiro que você tem um equity lá e gera uma relação né, mais do que comercial já ajuda. Então, o nosso CVC tem cases ali de originação de ativo, regulatório, de licenças, e cases de um pedaço da tecnologia tipo NFT, né? Quando veio o NFT, eu disse, vamos criar um departamento aqui para estudar NFT, desenvolver NFT. Não, investimos em 3 empresas, 3 startups de NFT. Então, hoje, quando tem um cliente B2B que nos pede um projeto NFT, eu consigo levar a oferta da plataforma, né? E essa investida executa a parte NFT do projeto. É legal porque eu estou levando negócios para investida, então esse é um tipo, né, e aí a gente aprende muito também, né? Eu vejo muito o investimento em CVC, né, corporativo, como quase que um departamento de inovação externo, né, estendido, porque você não consegue, principalmente em blockchain, que toda semana, né, tem coisa nova sendo feita, é muita presunção você querer dizer, não, a gente vai fazer tudo, entender tudo, né? Então esses investimentos ajudam muito a gente a se manter atualizado e ter um parceiro engajado no equity também, né? Não só a parceria comercial. Porque fazer um produto super relevante só num contrato comercial, você expõe aquilo para a base, depois esse parceiro te troca, ou te abandona, ou quebra, sei lá. Então, tendo um investimento no equity, a gente tem mais controle, mais acesso, né, na parceria. E ali na 2TM, no mercado Bitcoin, quando foi o momento que vocês pensaram assim, vou deixar o papel de investidor conselheiro para pular para dentro e voltar a ser executivo empreendedor ali? Eu acho que é na medida da necessidade, assim. Acho que durante a Série A, já no início da captação da Série A, a gente já estava mega engajado, o negócio já estava super relevante, ficou o maior negócio do portfólio, acho que tem isso também, né? Então virou um ativo muito relevante, fazia todo sentido ter dedicação full time, né? O Reinaldo já estava lá há mais tempo, eu só complementei, né? E com o Gustavo e o Maurício. E você falou que lá atrás você sempre estudou muito sobre governança, você gosta muito do tema. Quando você acha que todas essas experiências contribuíram para vocês terem clareza da estrutura que vocês têm hoje na 2TM? Porque vocês mudaram tudo lá dentro, né? Eu acho que aí tem demanda que vem de regulação, então a gente aplicou para ser uma IP, né, regulada pelo Bacen, e isso já te dá um framework. A gente tem um equity crowdfunding regulado, aquele business tem um pedido de custódia para ser um custodiante, então o financeiro tradicional e o blockchain as pontes as margens estão se conectando, né? E aí isso vai dando muito frame, né? Acho que a série B vem com uma série de covenants também para você fazer upgrades, né? Em tudo que é sentido, né? De cyber, de ERP, de processos, né? De um monte de coisas. Então acho que é meio natural isso, assim. Acho que você vai e você tem que ir medindo, né? Quando colocar os Legos para não deixar tão pesado antes da hora. E até uma coisa que eu sempre me questiono, quando você vê o unicórnio, no caso de vocês, na verdade ficou uma empresa muito grande, né? Não só de quantidade de pessoas, mas de stakeholders, quantidade de funcionários, mas stakeholders que estão olhando, sócios que estão com expectativas em cima de vocês, né? Então, a capacidade de gestão já é de uma empresa equivalente ao que você viveu antes como empresa, como executiva, né? Então, meu ponto quando você está nessa jornada de rápido crescimento e rapidamente você vai você já vê que está na trajetória de virar unicórnio, é importante o cara ter uma vivência de gestão robusta antes, senão ele vai bater no teto logo e vai complicar a situação, que eu acho que vocês viveram várias transformações de gestão e para mim a senioridade que você já carregava deu tranquilidade para todo mundo que tudo continua nos eixos. Eu acho que o mais importante é você manter o blend
de quem ali é empreendedor raiz, né, e quem traz uma expertise Então hoje a gente conseguiu atrair executivos que eram, né, do mercado tradicional e que tinham expertise para negociar um contrato com um grande banco, para preparar um prospecto para um IPO, que não adianta, assim, ou você fez ou não fez, né? E se você não fez, é muito... dói bastante, né? Fazer pela primeira vez. Então acho que o tamanho ele te ajuda, né, a trazer. A gente estava falando antes, acho que tem que cuidar muito com o perfil, né? E acho que é uma vantagem de blockchain. Muita gente quer trabalhar em blockchain, entende o potencial da indústria. Então a gente tem, acho que um potencial de atração maior do que a média. Isso ajuda também. E acho que um pouco da cultura que você vai criando, manter a companhia atrativa, um lugar bacana para trabalhar, que quanto maior, mais difícil é esse desafio, né? Porque você precisa de mais controle, né? E aí controle muitas vezes é visto como burocracia, qual é o nível de controle adequado, e fazer isso tudo num espaço rápido de tempo é um desafio. Mas acho que o ponto é manter, né, a gente está no modelo de Work Anywhere, por exemplo, né, assim, investindo muito para fazer o home office, o trabalho à distância funcionar, e tem diretores nossos que voltaram para a cidade de Natal, trabalhando de lá. A gente criou eventos trimestrais que o pessoal volta e são eventos mais culturais. Então acho que é um desafio, mas eu acho que o blend é que acho que tem esses ciclos, né, de inovação e de sustentação. E sustentação, né? A gente brinca lá de progresso e ordem, ordem e progresso. Acho que tem momentos de mais progresso e momentos que precisa de mais... tipo, no momento de fazer o IPO readiness, não tem jeito, né? Tem uma bula ali que você vai ter que estar com ela feita de A a Z, e é um custo relevante que vem junto, né? Então, tomar essa decisão e ver se faz sentido, né? Porque vem... A carga regulatória vem de qualquer forma. E ali, eu queria... A gente começou falando muito de Exit, foi um pouco agora para 2TM. Eu queria voltar um pouco pro tema Exit, porque eu acho que é pouco falado ainda. Mas você falou um pouco de cultura. Você já esteve em empresas compradoras e empresas compradas. Como que é o dia seguinte? Assim, tanto dos dois lados, o que muda para quem está vendendo, para o cara que agora está assistindo a gente, está numa decisão de vender a empresa e ele não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Na sua experiência, o que é o dia seguinte de um M&A? Cara, eu acho que todo mundo sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Mas a gente fica, às vezes, com uma visão mais otimista ou romântica, né, de que vai ser melhor. Assim, o dia seguinte é um casamento de pessoas que não namoraram. Né? Assim, a chance de dar certo depende do quanto cada um vai colocar de esforço, né, para fazer aquela relação perdurar. Então, tipo, no caso do CETIP e BMF, a gente era concorrente, né? Um era o único concorrente do outro. Naturalmente, um criando produtos para competir com o outro, né? E no dia seguinte, vamos lá, pessoal, né? Somos todos pelo mesmo propósito. Então, acho que vai muito da liderança, como que ela vai empacotar isso e tratar isso com naturalidade, né? Porque se vocês eram rivais antes e tal, e sei lá, uma junção de rivais, não adianta, né, tapar o sol com a peneira e achar que vai... E se você simplesmente deixa a coisa fluir, não vai fluir bem, né? Você tem que implementar os mecanismos de mediação, né, e para suavizar esse choque natural que vai ter. Então, são vários choques, né? Esse é um tipo de rivais aí que foi um que eu passei. O outro tipo é de tamanho, né? Tem alguém muito grande comprando alguém muito pequeno. Se não tiver um berço ali, né, que é uma criança, né? Se não tiver todo o tratamento ali, a criança morre. Sim. Então acho que é como os programas de CVC também, né? Às vezes a empresa grande tenta se aproximar,
mas joga a startup lá no processão de compras com NDA de 30 páginas. Ou seja, não vai dar liga se não tiver, né, esse investimento. Então acho que tem vários casos aí acontecendo, né, e isso depende muito do espaço que o comprador, principalmente, né, vai deixar para quem foi comprado, que liberdade vai ter, né, muitas vezes tem aquele negócio, não, fica aqui, você não vai integrar nada. Putz, não é verdade, né? Vai integrar, é melhor entender o que vai integrar, como, do que ficar, né, nesses falsos arranjos e deixa eu empurrar o problema para depois, porque vai perder talento, né? Então acho que varia caso a caso, mas não é uma jornada fácil, mas pode ser uma jornada muito legal. A nossa primeira, né, como eu falei, se tornou uma unidade de negócio, tinha muitas diferenças de cultura, você vai ajustando até que se tornou, né, uma nova cultura. Acho que a gente viu isso com Santander e Real, né, Itaú Unibanco. Tem, acho que muitos cases aí de sucesso, né? Mas é bastante trabalho, assim. Não tem milagre, né? Assim, tem que ter muita dedicação para fazer funcionar, e o ponto principal é cultural mesmo. Você se julga que tem uma habilidade, um jeito fácil de fazer negócio? É uma coisa que você se preocupa, assim, ser fácil de trocar e negociar, inclusive? Cara, eu acho que se não for simples, não dá certo. Então você vê, assim, muito deal sendo perdido numa negociação de contrato extensa, com 1.500 hipóteses, com earnouts complexos, né? Earnout em EBITDA, né? Pô, earnout em EBITDA é assim, 99% de chance de dar pau, né? Earnout em receita já é difícil, né? Porque depois é de quem é a receita, quem está colaborando. E são contratos que vão para a gaveta, né? Assim, ninguém quer executar um contrato desse de 10 anos, né? Que vai levar 10 anos para resolver alguma coisa, ou numa arbitragem cara. Então, o que eu tento, e eu acho que o que funcionou aqui, é a gente tentar realmente make the deal happen, sabe? E é um deal, se for um deal nota 8 para os dois lados, é o melhor deal, né? Se for um deal nota 10 para um, nota 6 para o outro, fica gosto amargo no dia seguinte. Se for um deal de junção, principalmente, né? Se for um buyout, até não tanto, mas você sempre tem algum nível de dependência, né, de quem vendeu. Então acho que achar esse equilíbrio de não machucar o outro, né, porque vão beber na mesma taça no dia seguinte, né? E acho que às vezes o pessoal esquece isso. Aí eu acho que tem um pouco de proteção também, sabe, de quem está negociando, porque a negociação é muito dura. Você é quem vai ter que trabalhar abraçado no dia seguinte, né? Criar essas camadas, né, para não danificar o relacionamento durante a negociação, né? Sei lá, o nosso de CTP BMF foi, acho que 1 ano e meio por conta de CAD, né? Com tudo, né? Entre day one e mais de 1 ano. É muito tempo. Então, é muito tempo, né, que você está ali, gera muita ansiedade, né, no time. O time que está esperando se o deal vai acontecer ou não. Então acho que o tema de negociação é muito isso, assim, equilibrar quem fala com quem, como é que vai ser o desenho. Como que se cria essas camadas através de assessores, advogados, escolhendo as pessoas dentro da empresa? Assessores e dentro da empresa também, né? Então se você tem um time de Corp Dev, facilita muito, porque é o time que tá só fazendo isso, né? A gente sempre usou assessor, sempre. A Dealmaker é um super parceiro nosso, né? Então vão lá desde o primeiro, acho que eles atuaram em todos os deals nossos, né? Então ter um advisor de confiança também é importante, porque se você não confia 100% no que o advisor está te trazendo, aí você fica meio refém, né, da situação, e aí você acaba atuando mais do que deveria, porque você quer estar sempre na mesa, né, e nunca deixar o advisor sozinho. Então acho que ter um advisor de confiança é mega relevante, e advogado também, né? Tanto o advisor de deal e o advogado que seja deal maker também,
Porque já teve dia que a gente não fez que, pô, os advogados entram em guerra e é difícil você, às vezes, né, tirar, trazer para o plano de... Pô, esse é o contrato ideal, só que não tem um deal nesse contrato ideal, né? Então, qual que é a nota 8 aqui que eu chego que eu não vou morrer e vou fazer o deal que eu quero? Né? E aí também, se tem um advogado que você confia, né, com mais recorrência, que já sabe como você opera, ajuda, né? De novo, vem um tema de parcerias, né? Sim. Mas vocês que viveram agora até recentemente um Series A e até um Early Round, assim, o empreendedor vai de peito aberto, ele que engage com o fundo, né? Sim. Então, a dinâmica é um pouco diferente, ela é mais direta e tem menos tempo para criar essa empatia, digamos assim, ao mesmo tempo que o investidor é um investidor profissional. O que tem um pouquinho de diferença ou similaridade nessas dinâmicas? Por incrível que pareça, o Series B, até por ser lá fora, né, muito mais padronizado. Sim. Então, acho muito mais fácil, né? O Series A, até pela composição do pool que investiu na gente, né? Assim, foi muito mais personalizado o contrato, e aí os advogados tiveram que trabalhar muito mais do que... não que isso foi fácil, mas ele é mais standard, sabe? Sim. Então, acho que tem essa característica também de com quem você está negociando, né? Você está negociando com uma empresa familiar é uma coisa, com private equity é outra, com VC é outra. Tem que ter muita empatia e entender, pô, com quem que eu tô sentando e tentar botar um game plan ali que funcione. E para quem tá vendendo, ou assim, exit de forma geral, assim, seja fusão, seja aquisição, seja IPO, o que levar em consideração na hora da venda? Porque a gente conversou com alguns, até o Rafa da refinaria que faz o podcast com a gente, ele, quando na época ele tava vendendo, ele sentou comigo e falou, cara, assim, ninguém nunca me ensinou a avaliar um M&A, a falar, pô, o que eu levo em conta para vender, como que eu decido se eu vendo ou não, é uma matriz, por quanto eu vendo, o que tem que levar em consideração nessas horas? Cara, talvez seja a disciplina, uma das disciplinas mais complexas que existe, né? Porque eu acho que é mais arte do que ciência. Tem muita ciência, mas tem muita arte, então acho que tem muita coisa para levar em conta. Muita coisa, assim, é complexo, por isso que dá tanto trabalho, né? E lembra que quando você está no processo M&A, o day by day tá rolando. Então você tem que tocar a companhia e ainda tocar o M&A. Por isso que nesses períodos de M&A a jornada é uma jornada brutal, assim, né? E com muita ansiedade, né? Quando vai chegando perto do final, e M&A sempre chega um momento de que sai da mesa, e, pô, acabou, não vai dar certo, aí volta. Então você está ansioso, né? Trabalhando jornada dupla, tripla. Então acho que o emocional começa pelo emocional, assim. Você tem que estar super bem, né? E começa pelo alinhamento dos sócios. Tem sócio que quer vender, tem sócio que não quer vender. Ou todos querem vender, mas não tem acordo no preço. Cara, então assim, é muita costura, né? Para um deal sair, né, tem que ter um alinhamento, o outro lado tem que estar todo querendo comprar, né? E o mercado não pode fechar. O mercado fecha. Rapidez, né? A janela fecha, então tem que ser rápido. Então, cara, assim, é muita coisa. E aí acho que tem que cuidar, pô, com garantias, né? O óbvio, com earnouts complexos. Tem que estar meio combinado como é que vai ser o day after, em termos de orçamento, a responsabilidade, quem está saindo, como é que sai. Então, aí é onde às vezes os processos são mal geridos, né? E você não cuida de algumas pessoas, de alguns stakeholders. Acho que tem todo o tema de falar com os stakeholders, né? Como é que os teus clientes vão receber a notícia, se é regulado, pô, você tem que falar com o regulador, tem tema de CAD, fornecedores críticos, cara, é muita coisa, assim. E vou dizer, mas tem itens que não são tão relevantes. Não, tudo que eu falei aqui é potencialmente... É um deal breaker, cada ponto desse. É um deal breaker ou pode gerar um prejuízo relevante, né? Então,
assim, ter um advisor assim, mega competente, ter um time interno que também ajude. Então, quem vai para o M&A que nunca fez, assim, aí ninguém do time fez, aí você tem que confiar mais ainda nos advisors, porque o próprio vocabulário, Sim. né, pô, eu lembro quando eu fui fazer o primeiro lá, tinha 30 anos de idade, cara, o vocabulário é outro, né, assim, é muito termo técnico, você tem que encontrar todo em inglês, assim, né, é difícil. Mas eu acho incrível, acho que acelera muito, né, crescimento, você ter M&A como alternativa, né, ou como alavanca, acho que é um super ativo, um super poder que você tem ali na gaveta, né, para conseguir usar ou não. Então a gente sempre está olhando muito para esse tipo de oportunidade. Esse foi até um dos motivadores que a gente criou essa vertical no podcast, porque é o final de é o final que todo mundo quer para toda startup. É o exit, seja via M&A, seja via IPO, e você nunca está preparado, ninguém te conta como essas coisas são, e tem um monte de coisa que tem que ser levado em conta, e de fato não dá para você colocar numa matriz e ir fazendo o checkzinho. A gente está indo para 1 hora já, encaminhando para algumas perguntas finais. E o IPO, assim, eu fiquei 7 anos lá listado, né? Tão pouco é fácil, né? Você tem ser uma empresa listada. Listado, pô, tudo que você faz está aberto ali para os concorrentes verem, né? Então só isso já te cria, né, um super déficit ali perante acesso a capital, pô, sobe muito a barra, melhora muito a tua postura institucional, pô, se esse cara está listado, ele é sério, ele está auditado. Então, muitos prós e contras e bem difícil, né? Assim, todo trimestre uma sabatina em cima do que você está fazendo. Então acho que M&A é difícil, o IPO é difícil, tem que sempre olhar qual... E às vezes tem o gut feeling ou o sonho do empreendedor também, né? Tem empreendedores, cara, eu quero apertar o botão na Nasdaq, eu quero fazer um IPO, esse é o meu... E coloca aquilo assim, às vezes não como endgame, mas como um milestone super relevante, né? Ou alguém idolatra, pô, quero vender a minha empresa para a Apple, né? Porque eu gosto da Apple, ou a empresa X ou Y. Então acho que isso também às vezes driva, né? Ou o empreendedor diz, não, eu quero ficar aqui, né? Quero perpetuar esse negócio, eu quero ficar com esse negócio há muito tempo, a IPO só lá na frente. Então acho que vai muito de cada empreendedor também. Eu acho que você falando traz muito a questão de que talvez não é um problema o empreendedor do começo da jornada não ser mais o líder da empresa, talvez pós um IPO. Porque as dinâmicas, quando você vai crescendo, mudam tanto que não necessariamente o cara que lá no começo ele pegava, botava tudo nas costas e carregava a empresa é o cara que vai saber lidar com processos, com ter uma empresa de capital aberto. E tudo bem, ninguém tem que saber fazer tudo, né? E tem todos os desenhos que dá para fazer para você continuar, e provavelmente numa função que você gosta mais de fazer, né? Sim. Porque a função de investor relations, por exemplo, não é todo mundo que tem paciência para fazer, né? E fundo soberano de não sei onde, pedir uma reunião com você amanhã de manhã, cara, cancela tudo, você vai fazer aquela reunião. Então não é o que o empreendedor quer fazer, ficar dando satisfação a cada trimestre para os 50 investidores. É isso. Acho que pra gente ir finalizando, eu tenho mais 3 perguntas super rápidas, assim. Quais foram os seus principais aprendizados, assim, nessas jornadas sucessivas? Eu acho que esse negócio de aim high, sabe, de realmente se desafiar e colocar meta grande, sonho grande. Acho que a gente tem um pouco de síndrome de síndrome de pequenez aqui no Brasil, assim, não de falta daquela arrogância boa, né, mas acho que a gente tem mais talento do que a gente ouve isso dos investidores, né, que o brasileiro se adapta muito, work hard, é criativo, mas às vezes o nosso projeto é pequeno, né, então tem um talento, super talento dentro de um projeto pequeno. Então acho que quando eu olho coisas grandes que a gente fez, assim, acho que isso é legal, e acho que essas coisas extraordinárias te deixam as memórias, né, os aprendizados, mais do que
as coisas ordinárias. Então, acho que esse negócio de mira grande, às vezes você não acerta no grande, mas o médio já é bom, né? Se mira no médio, se erra, vira um negócio pequeno. Até só puxando esse ponto, até ligado a isso, internacionalização, né? O brasileiro poucas vezes coloca isso na ambição e vocês estão dando esse passo. A gente tá, né, com um investimento em andamento no México e um feito em Portugal. E, cara, super desafio, né? Você comprou uma corretora regulada né, pelo Banco Central português. E, cara, tá sendo um super aprendizado pra gente. Tá começando a colher as sinergias agora. Mas assim, tivemos que ter coragem de fazer, né? Porque, pô, é o momento, é agora, não é... Você nunca sabe... você nunca tem a resposta exata, né? E não tem consenso também, sim, né? Sim. No nosso grupo a gente não tinha consenso, né? Então chegar e talvez não, eu acho que vai ser um negócio incrível pra gente, né? E isso que é legal, né? E se não for, tem que aprender com isso. Bom, aproveitando, você fez várias jornadas de muito sucesso, mas você com certeza tem coisas que você olha lá pra trás e fala, putz, talvez aqui eu devesse ter feito diferente. O que são os aprendizados que você tem hoje, que você pudesse voltar lá atrás, você faria diferente? Assim, eu estou com uns 9 write-offs ali. e tem o que eu chamo de write-off mental, né? Que você já esqueceu a startup está viva, mas na minha lista eu coloco... Eu já coloco ela em write-off, assim, que eu acho que isso aqui não vai dar certo, mas eu acho que esse é um outro tema para investidor. Às vezes um investidor que tem portfólio, anjo, né? Ele dedica mais atenção para a pior startup, porque é aquela que fica demandando mais dele, né? E não gasta tempo com a boa que está lá, né, em potencializar a boa. Então acho que isso foi algo que eu aprendi assim, a não gastar, né, tanto tempo com algo que o empreendedor está ali teimando, né, com aquele negócio, mas o negócio já morreu faz tempo. Não é porque tem caixa que está vivo, né? Então acho que hoje eu sou mais seletivo assim nessas em onde dedicar o tempo para ajudar, né? E acho que isso faz bastante diferença. E acho que tema de time, né? Assim, tudo isso que eu fiz foi com um monte de gente boa, né? Então acho que hoje o meu tempo maior é para tentar calibrar o time, achar o time adequado, formatar o time na posição certa, né? E acho que esse é o principal tema. E no início, quando você é mais jovem, você é muito mais herói, assim, né? Tenta fazer mais coisas sozinho, né? Matar no peito, e com certeza teria feito coisas melhores, né? E acho que esse tema de gut feeling, assim, né? Desses 9 write-offs aí, pô, acho que uns 5 tinha gut feeling de não fazer, e aí foi aquela, sabe, o cheque não é tão grande e é batata, sabe? Então acho que a gente prestar mais atenção nisso ajuda. E para os empreendedores que estão vendo a gente agora, que estão ou num processo de M&A ou sendo abordados para isso, o que você aconselha para eles? Cara, acho que a primeira coisa é considerar. Tem muita gente que não considera, né? E aí não avalia, não aprende. Então, porque eu não quero. Mas não é porque você não quer que você não pode minimamente considerar, estudar, porque senão você também não aprende aquele mínimo para um dia de fato engajar, sabe? Então acho que estar aberto a isso, acho que é uma grande vantagem. Muita gente não está aberto a nem a falar, não, eu estou aqui na minha jornada, eu não quero falar. Pô, não custa nada, vai lá, almoça, você vai aprender alguma coisa, vai ver que visão que o outro tem, o concorrente ou whatever, tem sobre a sua empresa. Então acho que sempre não é que você vai engajar, né, mas considerar é algo que eu vejo muita gente que assim nem conversa, né? E aí eu acho que está perdendo uma possível chance e às vezes nem ouve, né, o que o outro lado pensou, e pode ser algo bacana. E por outro lado, para quem não está considerando uma estratégia de M&A como crescimento? Putz, eu acho que hoje tá tudo tão rápido,
né, que você construir o teu stack todo sozinho, às vezes é uma questão de timing, né? Timing, geografia, assim, acho que tá cada vez mais difícil e M&A é uma boa alavanca, tanto que naqueles slides que a gente usava lá, a gente mostrava, né? Apple, Amazon, pega uma vertical, assim, inteligência artificial, os caras faziam 16 aquisições em um ano, Sim. cada uma. Cara, só em inteligência artificial, né? E a gente sempre usava, né, Pietro, o exemplo lá do Facebook comprando o Insta, né? Por $1 bilhão, 11 funcionários. Todo mundo falou que era caro na época. Todo mundo falou que era caro. E olha aí o sucesso, né? E ele teve a humildade de... Porque ele podia dizer, pega os nossos 20 melhores engenheiros e faça um... Pô, tinha 30 milhões de usuários, acho. O Face tinha, sei lá, quase 1 bilhão de usuários. Então, esse make or buy, eu acho que a gente principalmente executivo, é muito mais de make, né? E não de buy. E aí aquele papo, né? Não, me dá esse dinheiro que em 6 meses eu faço. E muitas vezes não acontece, aí a oportunidade de M&A vai embora, você gastou o dinheiro, não tem a solução. Então, acho que, de novo, eu acho que para quem está para comprar, é considerar também. Bom, última pergunta. E aí, Manda aí. futuro é DeFi? Bom, a camisa do Hétero. Então, ETH. Não, mas acho que eu pulei lá no começo. Eu queria deixar aqui pro final. Porque vocês vieram de CETIP e Bolsa. E claramente vocês viram alguma coisa de semelhante, de futuro, para pular e mudar para esse mundo de blockchain e cripto. Agora falando mais de mercado, o que vocês enxergam de futuro para isso? É muito cedo para prever qualquer coisa? Não, acho que não. Acho que como a nossa visão é de infraestrutura com menos intermediários, né? Uma infraestrutura mais leve, 24/7, com interoperabilidade plena. Que você pega um BDR, ADR, tá aqui, né? 2 bolsas, você pode comprar aqui lá, nesse horário. Pensa que o protocolo ele tá, sei lá, tem 40 corretoras no Brasil, né? Tá nas 40 e você faz um wallet out para US, compra lá, vende aqui. Esse dinamismo, né, e essa capacidade de distribuição é tão mais fluida, relevante, distribuída que a infra tradicional, que assim, acho que não tem como ignorar o potencial disruptivo disso. E como assim, o Pix é muito melhor que o TED, né, e DOC, a gente consegue fazer uma tokenização de R$1 milhão. Né, para fazer um FDIC parar de pé, você precisa de 80, 100 milhões de reais. Então, é uma infra que a gente acha essas camadas de tokenização, né, super fracionadas, 24/7, onde se faz o token do token, o token da cesta. Acho que é incrível, né? A gente tem uma infra que é muito parecida com a que foi criada lá atrás, né? Mas a tecnologia evoluiu muito. Então, os custos, acho que hoje são muito parecidos com os que eram há 10 anos atrás. Né? E a gente tem uma capacidade de trazer liquidez para o que não tinha, né? Acho que hoje você vender coisas, né, numa plataforma global, né, sem ter que fazer um Swift, onde você coloca uma peça de arte aqui, alguém compra lá na Alemanha num sábado à tarde. Já existiam os leilões, mas acho que nada, tudo mais hermético, né? Tudo mais analógico, em pools mais concentrados. Com mais barreiras, né? Com mais barreiras, né? Então, você vê um artista fazendo um NFT e, caramba, sei lá, a coleção, né, do Kobe Bryant, cara, ninguém lá nos Estados Unidos sabe que o meu filho é fã dele, né? E aí vem o NFT, ele compra. Essa capacidade de distribuição é o que a gente acha, assim, incrível, né? E os NFTs aí como CRM, né? Tem essa coleção da reserva agora que ele fez dos Piston Birds. Cara, é muito legal, né? Porque, de novo, eu tô comprando ali o pica-pau da reserva e o Rony não sabe que eu sou fã da marca. Agora eu tenho o pica-pau e, de novo, ele não necessariamente tá sabendo quem. Não interessa muito se é o João, o Pedro ou a Maria, né? Mas é um fã que tá ali, ele interage, né, no Discord com aquele consumidor, com aquele fã,
E antes os loyalties eram, recebia e-mail, né? Todo mundo aqui recebia e-mail né, das marcas, né? E vai tudo para spam. Então você cria um dinamismo, né? De ofertas, de exclusividade, né? De ter acesso a uma loja primeiro, acesso a uma coleção primeiro. E acho que tem muita aplicação vindo ainda, né? Toda a parte de registro, de propriedade, né? De rastreio de propriedade. Então acho que tem muita aplicação, veio muito dinheiro para a indústria. A indústria está capitalizada para acelerar os desenvolvimentos, melhorar a usabilidade. Então a gente é super bullish na tecnologia. Acho legal trazer essa noção de tecnologia que o pessoal na discussão se prende muito a cripto e Bitcoin. E não é isso, né? Não. É muito mais amplo. Acho que o tema é blockchain, é smart contract, né? Tem muita coisa que pode ser automatizada, né? Que as condições foram atingidas e liquidam o negócio. E de novo, com uma democratização, né? Com acesso muito facilitado. Cara, eu acho que a gente operou um pequeno milagre aqui de falar de 4 exits, carreira empreendedora, carreira executiva, 30 investimentos, pessoa física, 20 na 2TM. Antes de acabar, a gente tem um professor da produção preparou um mimo. Um NFT real. Ainda não tem um NFT. A gente vai ter que fazer. Eu vou fazer já. Do videocast. Tá combinado. Roberto, cara, assim, Valeu. muito obrigado. Queria te agradecer de verdade aqui. É uma história que a gente conhece aqui por ser... O Roberto foi um dos primeiros investidores aqui na Fisher. Lá atrás, em 2017, apostou na gente quando era um PPT. E a gente conhece, e eu sempre comentava com o pessoal que é impossível, é um absurdo as pessoas não conhecerem sua história. Porque olha tudo que você executou nesse tempo, você é um cara super legal, com a gente sempre ajudou muito, mas super discreto. E eu acho que essa história tem que ser contada, assim, de pessoas que construíram tanto e que às vezes a gente acaba passando desapercebido. Então eu queria te agradecer muito por estar aqui e muito feliz de fazer esse... E 2 exits foram com a Fisher, né? A Fisher deu muita sorte também. Cara, é isso. Beleza, valeu. Muito obrigado. Antes de acabar, senão a Júlia vai me matar se eu não der os recados. Esse é mais um episódio do Venture. A série completa tá lá na Snack, no site da Snack, snack.co, no Instagram da Snack, snack.co, no YouTube, no LinkedIn. Tem a primeira temporada, que já passou um monte de gente, o Anderson Teles da Redpoint, o Carlos Pessoa foi Endeavor e G2D, o Edson Rigonati. E essa temporada aqui também já tem muita gente legal, então vejam lá todos os episódios completos, a série completa. E acho que é isso, né? Esqueci de alguma coisa? Perfeito. Então é isso. Obrigado, pessoal. Roberto, mais uma vez, obrigado. Dani, obrigado de novo. Valeu. Valeu.